Pronto, então dando continuidade, vamos organizar aqui, né? Criar um pacote para a gente colocar nosso controller, digamos assim, né? Do Hibernate. Então deixa eu apagar isso aqui, que é um pacote criado automaticamente que não faz muito sentido, e apagar isso dos testes também. Pronto, agora tá mais limpinho. Vamos lá. Vamos criar um pacote consultas, vou chamar. Persistência, vou chamar. Persistência, pronto. E a persistência, a gente poderia, se quisesse implementar o DAO, poderia ficar à vontade aqui em implementar, né? Por exemplo, se eu quiser separar as consultas do cliente, das consultas de filme, idioma, unidade, fica interessante, fica bem organizado. Depois eu poderia criar um controller geral, né, consultas gerais, que fosse um facade, né? Um facade que delegasse para cada DAO, né? Então vamos lá, criar uma nova classe, vou chamar de DAO cliente, por exemplo, tá? Então, se eu quisesse, depois eu crio a interface dele. Então vamos lá. Private, então a gente vai precisar, né, do nosso arquivo de configuração do Hibernate, que nós chamamos aqui Hibernate Configuration. Então, o Hibernate Configuration, então, config. Né? Na verdade, a gente não precisa desse cara como um atributo, né? Mas precisa de uma seção, pelo menos, do Hibernate. Org, Hibernate, né? Session. Pronto. Então a gente precisa desse cara daqui, tá? Vamos criar um construtor para o cliente. E nesse construtor, aí sim a gente vai precisar do config do Hibernate, igual a new Hibernate configuration, e aí this.session igual config.getSession, tá? Então nós precisamos, para executar o Hibernate, desse session, tá? Esse session é como se fosse um super DAO que o Hibernate nos oferece, e é por ele que nós iremos fazer nosso processamento, né? Nós iremos especificar e solicitar a execução de consultas, tá joia? Então vamos lá, criando nossos métodos. Vamos criar o método que retorna, né, o cliente, por exemplo, get cliente, eu passando uma chave, né, e esperando o cliente como retorno. Cliente que está no nosso model, pronto. Qual é a chave do cliente? É string login, pronto. Vou até passar o mesmo nome, para não ter risco. Fica mais didático, né? Então, a partir de um login, nós iremos, né, retornar o cliente caso haja. Se não tiver nenhum cliente, ele vai retornar nulo naturalmente. Olha só como é simples a execução em Hibernate. Então nós iremos retornar, né, a nossa nosso output vai ser do tipo cliente, e nós iremos pedir ao Hibernate para nos retornar, ó, note que ele recebe um tipo e o ID, tá? Então, o tipo vai ser cliente.class e o login vai ser o nosso ID, simplesmente. Só que ele vai retornar e a gente return output, tá? Simples assim, tá? Então, o que é que isso aqui vai retornar? Vai retornar um objeto pronto do tipo cliente. Em uma linha, o Hibernate já faz isso, né? E os atributos do cliente? Que o cliente tem locações, já estarão lá, né? Ah, mas as locações têm unidades, já estará lá, tem a unidade, já estará lá a unidade. Mas a unidade aponta para filme, já estará lá. Então é um alinhamento, tá? Que acaba acontecendo. Já já a gente vai ver conceitos
ajustes avançados que a gente pode fazer na nossa modelagem para tentar otimizar, controlar esse alinhamento, caso ele esteja demandando muito tempo de processamento ou muita memória, tá? Porque note que para pegar um cliente tem que pegar um monte de outros objetos, né, que podem ser necessários e podem também não ser, né? Então a gente pode controlar a configuração do Hibernate nesse sentido. Vamos também colocar um outro método para retornar todos os clientes do nosso banco de dados. Aí vai entrar a nossa primeira consulta HQL, tá? Então a gente vai retornar uma lista de clientes, nossa lista Java útil, né? Vamos retornar uma lista de clientes. Get clientes. Pronto. Então get clientes vai retornar uma lista de cliente. Pronto. Né? E vamos retornar esse output. Pronto. Beleza. Vou inicializá-la com nulo. Então com... pode ser qualquer coisa. Vamos inicializá-la com nulo. Vamos criar nossa consulta. Então nossa HQL. O HQL ele é semelhante ao SQL, né? Algumas partes acabam se tornando opcionais, né? Por exemplo, eu quero todos os clientes. Então, eu quero fazer uma consulta em cliente C. Note que aqui eu me referi ao nome da classe cliente, porque o HQL ele é orientado a objetos. Então, todos os clientes. Isso aqui já me retorna todos os clientes, né? Fazer uma consulta em todos, né? Como alvo cliente C. O C aqui é opcional, né? Eu sempre gosto de dar um nome ao objeto, né? Mas está resolvido. Se eu quisesse colocar uma condição, eu colocaria alguma condição. C. Detalhe, isso aqui é orientação a objetos, tá? Eu poderia ir no cliente e colocar C.nome direto aqui, né? C.nome igual a alguma coisa aqui, né? João, poderia, tá? Mas eu não quero colocar condição nenhuma, porque a gente quer simplesmente executar e ter todos os clientes. Então a minha consulta, a minha query, né? A gente vai obter a query da persistência que vai ser igual ao session.create query. Então a gente vai criar nossa consulta a partir do nosso HQL, tá joia? E aí a gente vai executar a nossa consulta. Então nosso output vai ser igual a nossa query.list, tá? E aí ela vai dizer que o tipo, né, tá, digamos assim, não é checado, né, porque essa consulta poderia retornar qualquer tipo, né, então qualquer tipo é uma possibilidade. Então a gente pode muito bem pedir para suprimir esse warning, por exemplo, né, para você não se incomodar, né, com esse warning, aqui, esse aviso, na verdade, esse aviso, olha, cuidado, isso aqui pode dar um problema, porque ele vai retornar uma lista de objects. Esses objects podem ser clientes ou não. A gente sabe que vai ser cliente porque o from nosso do HQL aponta para cliente, né? Eu me incomodo um pouco com os warnings, eu costumo suprimir, né? Mas quem não se incomodar pode deixar sem problema, tá? Se você quiser garantir que esse retorno não seja nulo, né? Apesar de que o Hibernate já não retorna nulo, mas aí uma checagem adicional em vista de futuras evoluções do framework que possam retornar nulo em caso, sei lá, de um retorno vazio, né? Hoje o Hibernate não faz isso, mas uma checagem adicional não faz mal a ninguém, né? Se output igual a nulo, aí você pode colocar output igual new a arraylist, uma lista vazia, tá? Então se é nulo, retorna uma lista vazia. Pronto, retornou. Então aqui está a nossa consulta HQL, né? Criamos uma query, esses três passos, né? Especificamos nossa consulta,
criamos uma query a partir da consulta e executamos nossa consulta. Tá joia? Pronto. Né? Então aqui nós já temos, né, nossas duas primeiras consultas em HQL. Vamos agora pedir para adicionar um cliente, né? Public, adicionar e alterar. Pronto, vamos lá. Né? Public void, adicionar cliente que recebe um cliente C. Beleza? Então, this.session.save or update C. Pronto, simplesmente isso. Tá? Então, o save or update, ele já faz a gravação, digamos assim, do objeto no banco de dados, a inserção. Se ele já existir, se for um objeto, se este save for um objeto persistente, o save or update faz o update. Se ele for um objeto transiente, ele tenta fazer o save, tá? Só que lembrando que pode ser lançada uma exceção se a gente tentar inserir, dar um save no objeto que seja, apesar de transiente, tenha dados de chaves, né, que já existam no banco de dados. Então ele vai tentar fazer uma inserção de uma tupla usando dados que já existem e vai violar a chave candidata. Né? Então nesse caso ele iria lançar uma exceção natural, como já é esperado, né, de que não aconteceu, digamos assim, né? Não aconteceu a inserção, apesar de você tentar inserir, porque, né, é o comportamento esperado. Então, vou só renomear esse cara, adicionar ou alterar cliente. Pronto. Então, para colocar a nossa transação, a gente vai criar uma transação, lembrando que é a transação do tipo org hibernate, né, org.hibernate.transaction. Então, essa transação vai ser session.beginTransaction, tá? Então, essa transação representa um bloco de instruções, né, que vai ser executado de forma atômica. Atômica quer dizer efetivada no banco de dados todas de uma vez. E essa efetivação é o que a gente chama de commit, tá joia? Então, nesse momento, tudo que foi executado entre o início da transação e o fim, que é o commit, vai ser efetivado no banco de dados. Nesse caso, o save or update. Se a gente tivesse outros passos aqui, outras instruções, seria tudo efetivado ao mesmo tempo. Tá joia? Vamos para mais uma só. Tá? Vou aproveitar essa daqui, inclusive o suppress warning, para a gente fazer mais uma consulta get clientes passando algum filtro, para a gente fazer uma consulta, filtro no nome, pronto. Então eu vou colocar assim, filtro nome. Então, where c.nome like, pronto. Isso aqui, pronto. Filtro nome percentual, filtro nome percentual. Relembrando isso aqui, né? Então, like percentual, filtro nome percentual, quer dizer qualquer coisa antes, ou primeiro percentual, depois o filtro que foi passado, João, ou Paulo, por exemplo, Paulo, não, qualquer coisa antes, pode ter inclusive nada, ou simplesmente João antes, em um espaço. O filtro, nome, digamos que seja Paulo, e qualquer coisa depois. Então vai entrar João Paulo, Marcos Paulo, só o Paulo, né? Então, esse é o objetivo desse filtro, tá? Pronto, então temos essas quatro possibilidades aqui. Então vamos só para a gente organizar direitinho, vamos usar o refactoring do nosso Eclipse, né, da nossa IDE, e a gente vai extrair uma interface daqui, né, com todos esses métodos, selecionar tudo, vou chamar de iDAO cliente. Vai ficar bonitinho, né? Então tá aqui nossa interface, iDAO cliente, né?
com os nossos métodos especificados e o DAO cliente implementando esses métodos, tá? Pois bem, então a gente vai executar agora, tá? Então para isso vamos criar um pacote, vamos chamar de, não tem não bem, tem aqui o principal já. Pronto, tá aqui, né? Então o nosso main, só que esse main aqui está usando direto o Hibernate, né? Então vamos fazer diferente. Nós vamos executá-lo do jeito que está e a gente altera depois, cria outra versão. Vamos executá-lo primeiro, tá? Nosso main, deixa eu colocar um breakpoint e executá-lo com o debugging. Hibernate Configuration, beleza. Isso aqui está executando direto o Hibernate direto à sessão, sem usar o DAO, né? Mas já já a gente vai criar um main que utilize o DAO, que aí vai ficar melhor ainda, né? O DAO que acabamos de criar, inclusive. Pronto, já inicializou, já conectou com o JDBC, obteve a sessão. Aqui está obtendo do banco de dados o cliente que tem esse login, PHSB. Está aqui o cliente, tá? O Fabiano, né? Então note que ele já pegou as locações do Fabiano, né? Login e senha. Nas locações do Fabiano, né? Ó, cada locação vai o cliente, a unidade vai ter filme, né? O filme tem código, a unidade também vai ter idiomas de legenda. Então note que ele pega tudo, é o serviço completo, tá? Desse objeto. Então vamos lá, imprimir os dados do Fabiano e para cada locação dele já vai começar a reunião. Veio o lembrete e veio, né, a impressão do que é Blu-ray, do que é DVD. Então isso é um bom sinal, nosso mapeamento funcionou, tá? O mapeamento foi realizado com sucesso. Agora vamos, deixa eu chamar isso aqui de main old, vamos criar um novo main que seja o DAO agora, tá? Então vamos usar nosso DAO do cliente. Então e DAO cliente vai ser igual a new DAO cliente, beleza? Então nós já podemos usar os nossos métodos que acabamos de criar do nosso DAO. Então cliente C vai ser igual a DAO cliente ponto get cliente Aline, por exemplo, tá? Então se existir um cliente com esse login, esse C não vai ser nulo, tá? Detalhe, o C, o objeto C, vou colocar C Aline, para a gente ficar fácil de diferenciar depois, o objeto C Aline, cliente Aline, ele existindo, a partir desse momento ele é um objeto persistente. Por quê? Porque ele foi obtido a partir do GET, a partir do banco de dados. Foi instanciado pelo Hibernate, tá joia? Então, a gente vai saber se ele existe, né? A gente sabe que existe pelos dados que nós estamos, né, acostumados dos nossos laboratórios. Existe uma cliente com esse login, mas a gente vai ter essa certeza aqui, tá? Então vamos lá. Depurando para ficar mais emocionante. Então já está conectando, porque eu coloquei o breakpoint só na linha 15. Conectou, né? E vamos executar o get do nosso DAO. Então foi obtido um objeto, a Aline Mariana, tá? E imprimiu os dados da Aline. Beleza. Lembrando, a Aline é persistente. Então, se por acaso, olha só, eu quisesse alterar algum dado da Aline, bastaria eu obter a Aline, dizer, olha, C Aline, né? Ponto
7, o que é que eu quero mudar nela? Pronto, o nome. No lugar de Aline Mariana minúsculo, eu vou chamar de Aline Mariana com as iniciais maiúsculas, tá? Pronto. Aí eu vou pedir para o meu DAO persistir isso daí, né? Então, adicionar ou alterar Caline, beleza? Então, como Caline é um objeto persistente, porque ela foi obtida pelo Hibernate, isso aqui vai fazer a alteração, tá joia? Então, vou executar de uma vez só, para ficar mais rápido, e depois a gente executa passo a passo, para ver a efetivação disso no banco de dados. Note que o SQL está sendo mostrado, né? Ó, o SQL que nós pedimos, né? Que nós deixamos na configuração o true. Né? Então, o Hibernate Configuration, nós definimos a propriedade aqui, a show SQL true. Tá? Então, é por isso que nós estamos mostrando aqui o update, já dá para ver que ele fez um update. Né? O get foi um select cliente login e tal, né? Que foi executado pelo Hibernate. Tá? Então, o get foi executado nesse select, né? Esse get cliente, e o adicional alterar gerou o update. Tá? Se a gente mudar a configuração para false, aí ele já não vai mostrar mais esses logs, digamos assim, de SQL. Mas antes, vamos ver se a mudança foi efetivada. Né? Tá aqui Aline Mariana com iniciais maiúsculas. Tá joia? É sempre bom a gente criar as transações para ter certeza que, independente do gerenciamento de conexões do Hibernate, né, as alterações serão efetivadas no banco de dados. Tá? Então nunca a gente vai esquecer mais do begin transaction e do commit, né, quando estiver alterando dados com o Hibernate. Então, como os dados já estão efetivados dessa maneira no banco de dados, quando a gente fizer a obtenção, né, obtiver os dados daqui, a gente vai perceber que a Aline Mariana já está com iniciais maiúsculas agora. Tá joia? Pronto. E se por acaso eu quisesse adicionar um novo objeto? Então, um novo objeto, por exemplo, Cadu. Pronto. Então, eu não vou instanciar desse jeito, tá? Cadu, nesse caso, deixa eu imprimir o Cadu aqui. Cadu. Pronto. O Cadu vai ser um new cliente. Será que já existe um cliente Cadu? Existe não. Então, Cadu, Carlos Eduardo, por exemplo. Carlos Eduardo. Pronto. Se por acaso eu executar do jeito que está aqui, Carlos Eduardo não vai ter impacto nenhum no banco de dados. Por quê? Porque na linha 15 eu instanciei com o new, então ele é transiente. Tá? É um objeto que está em memória, não é persistente. Se eu quiser persistir o objeto, né, eu preciso evocar o meu DAO, né, adicionar ou alterar o objeto Cadu. Então, nesse momento, será persistido no banco de dados. Só que tenhamos cuidado. Né? O objeto Cadu, ele foi instanciado antes. Então, nesse momento, ele, apesar de ser, digamos assim, persistido no banco de dados, o objeto Cadu, ele ainda não foi, né, obtido do banco de dados. Né? Então, vamos lá, a gente entender o que isso significa. Então, ó, se a gente olhar a instanciação do Cadu, a gente vê que Cadu, tudo bem, né? Locações está nulo, não tem nenhuma locação, e ele tem login e senha. Mas a partir do momento que eu adiciono no banco de dados, né, o Carlos Eduardo, ele passa a fazer parte do meu banco de dados. Se ele tivesse um ID autoincrementável, por exemplo, já teria sido gerado um valor de ID para ele. Só que o objeto não teria esse ID. Né?
para o objeto ser considerado persistente, né, ele poderia ser obtido novamente do banco de dados. Tá? Então, igual dá ao cliente ponto get, aí aqui sim cadu, tá? Aqui sim o objeto ccadu passaria a ser persistente, tá? Deixa eu reiniciar. O objeto ccadu seria persistente a partir da linha 18, tá joia? Aqui na linha 16 ele é persistido em banco de dados, vai ter uma tupla lá equivalente a ele, mas quando eu obtenho isso daí do banco, esse cara é persistente. O objeto ccadu foi criado pelo Hibernate, tá? E aí a gente pode, né, executar normalmente. Nesse caso daqui, o ccadu tá certinho, tá joia? Note que o Hibernate ele é esperto o suficiente para, vamos ver se ele vai lançar alguma exceção no adicionar ou alterar, né? Ele foi esperto o suficiente para perceber que o login era o mesmo e ele fez um update ao invés de uma nova inserção no banco de dados, tá joia? Agora, se fosse uma chave candidata, né, lançaria uma exceção porque estaria violando, né, no momento da inserção ele não detectaria, né, que cadu era um objeto já persistente, até porque ele foi instanciado com o new e a chave, né, seria diferente, né, digamos assim, se por acaso, né, eu tinha alterado aqui, né, se por acaso ao invés de cadu eu colocasse, sei lá, Carlos, e com um e-mail igual, né, então violaria uma chave candidata, mas o Hibernate interpretaria como um objeto novo, já que é transiente, instanciado com o new e uma chave diferente, chave primária diferente. E ele tentaria inserir e violaria a chave candidata. Tá joia? Eu só queria acrescentar mais um método que me veio à memória aqui que a gente esqueceu. O apagar, né? Então, vamos lá. Void apagar cliente. Pronto, eu quero apagar um cliente. Então, se eu quero apagar um cliente, vamos adicionar o método logo. Pronto. Se eu quero apagar um cliente, eu vou criar a transação. Session.beginTransaction e comitar, finalizar. E agora, session. Aí a gente tem o delete e eu vou passar o objeto persistente que eu quero apagar. Lembrando que esse objeto, para ser apagado, ele precisa ser persistente. Tá joia? Então vamos lá. A partir de agora, a gente pode fazer, né, executar, digamos assim, o apagar. Esse objeto cadu acabou de ser pego do banco de dados, na linha 15 ele é persistente, e aqui eu posso executar o dar cliente, ponto, apagar o ccadu, beleza? Então estamos inicializando o DAO, conectamos já no banco, o ccadu é um objeto persistente, está aqui, né, o ccadu, e pedimos para apagar. Apagamos. Será que ele vai imprimir aqui os dados do ccadu? Obviamente sim. Tá? Só que a partir da linha 16, o ccadu deixou de ser persistente e continuou sendo um objeto, mas um objeto que está apenas em memória. Tá? Ele não tem mais equivalente no banco de dados. Ó, a linha 2 aqui do ccadu não existe mais. Tá? Então, se a gente imprimir aqui, ele vai imprimir, beleza, mas imprimir os dados de um objeto que agora está em memória RAM, exclusivamente. É um objeto transiente, tá joia? Pronto, agora sim, a gente fica por aqui. Valeu, pessoal!